vocês? Eu sou a professora Eliane Cristina de Matemática. Hoje, nosso assunto continua sendo números racionais, mas nós vamos adentrar em alguns pontos que eu comentei na aula anterior. Venham comigo, olha só. Então, recapitulando, na aula anterior, nós vimos quem eram os números naturais, que era representado pela letra N. Vimos os números inteiros, que era representado pela letra Z. E eu apresentei para vocês os números racionais, que é representado pela letra Q, de quociente, de divisão. E eu comentei com vocês que os números racionais estão englobados os naturais, os inteiros, as frações e os números que contêm vírgula. E aí, hoje eu vou pegar um número com vírgula e quero ensinar como que eu passo para fração. Então, eu tenho um número decimal e vou transformá-lo em fração. Lembra? Na aula passada, eu salientei com você que um número após a vírgula, eu relembro 10, 0. Se eu tenho dois números após a vírgula, representa 100, 2 zeros. Três números após a vírgula, 1000, 3 zeros. Então, vamos ver como que fica aqui. Eu tenho aqui 2 décimos, um número depois da vírgula. Então, a fração que vai representar isso será 2 décimos. Ó, tranquilo, turminha. Transformar esse número. Na aula passada, eu trabalhei também a nomenclatura, como se lê esse número. Lembra? Tinha a parte inteira e a parte decimal. Eu tenho, então, 5 inteiros e 47 centésimos. Se são dois números depois da vírgula, é 100. Então, como que vai ficar, professora? Vai ficar 547 sobre 100 centésimos, ó, 547 centésimos. Lembra que também tinha centésimos, 5 inteiros e 47 centésimos. Essa palavra centésimos está representando 100. Aqui, 1 inteiro e 235 milésimos. Passando para a fração, professora, eu tiro a vírgula, então fica 1235 milésimos, turminha. É dessa forma que eu transformo número decimal, números com vírgula, para fração. Você vê que é muito tranquilo, tá, turminha? Haverá uma outra aula em onde você vai trabalhar com frações irredutíveis, mas nesse momento aqui eu só estou fazendo essa transformação. Olha só, a comparação de números decimais, eu quero que você veja, tudo que você vai fazer, olhar, você compara. Esse aqui é mais bonito, ou esse aqui é mais forte. Quando você lembra de uma cor, por exemplo, esse aqui é mais amarelo, esse aqui é mais vermelho. Lembra? No nosso dia a dia, a gente tem esse olhar de comparação. Nós mulheres muitas vezes olhamos e falamos assim, hoje eu estou mais bonita, ontem eu não estava tão bonita. Olha, nós estamos sempre utilizando a comparação. E no número decimal, a gente utiliza também comparação. Lembra, eu contei uma historinha, já antigamente, que eu utilizo o número, o sinal de desigualdade. O sinal de desigualdade, para você não se esquecer, eu chamo a historinha do jacarezinho. Que o jacarezinho, ele vai ficar com a boquinha aberta, que é um bocão, só para quem é maior, tá? Nos exemplos que eu trouxe para você, nós vamos utilizar esse sinal de desigualdade, utilizando e lembrando da boquinha do jacaré. Porém, veja comigo, para que eu verifique isso, eu tenho que comparar primeiro a parte inteira. Se eu comparo a parte inteira e vejo quem é maior, já vai me ajudar no contexto para eu descobrir quem é maior, menor ou igual. Veja no primeiro exemplo, eu tenho 3 inteiros e 94 centésimos, 2 inteiros e 60 centésimos. Turma, se eu comparar a parte inteira, já me ajuda. Porque aqui, ó, 3 e 2, a parte inteira. Quem que é maior? O 3 ou o 2? O 3. Então, eu nem preciso de verificar os números decimais. Porém, eu já descobri quem é maior e menor só olhando a parte inteira. Então, a boquinha do jacaré vai ficar aberta para quem é maior. Tá aqui, quem é maior. Outro exemplo. No outro exemplo, eu tenho
998 milésimos e 1 inteiro e 1 milésimo. Só de eu comparar a parte inteira já me ajudou. Então, eu vou comparar as partes inteiras. Aqui é 0 e aqui é 1. Quem é maior, 0 ou 1? 1. Então, a boquinha do jacaré vai ficar voltada para lá, para cá. Tá bom, turminha? Então, primeiro eu comparo as partes inteiras, a parte que vem antes da vírgula. E depois eu olho a parte decimal. Agora, vamos para esse exemplo. Esse exemplo vem me ajudar ao que eu quero que você compreenda. Então, na parte inteira, eu tenho aqui 1 inteiro e 40 centésimos e 1 inteiro e 37 centésimos. Olha, a parte inteira é igual, então não dá para eu comparar, não tem como. Então, agora, se as duas são iguais, eu vou passar para a parte decimal. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3. Então, quem que é maior, o 4 ou o 3? O 4, turma. Então, já tirei, já eliminei aqui. Na parte decimal já me disse quem é maior. Então, quem é maior? 1 inteiro e 40 centésimos. A boquinha está aqui. A boquinha do jacaré aberta para quem é maior. Outro exemplo. Aqui é 0, aqui é 0. 900 milésimos e 121 milésimos. Primeiro, aqui é 0, aqui é 0, então não tem como eu comparar. Então, eu vou passar agora para a parte decimal. Aqui é 9, turma, e aqui é 1. Olha, turma, quem é maior, o 9 ou o 1, turminha? O 9. Então, eu abri aqui a boquinha do jacaré para o lado de cá. Olha agora um exemplo que muitos alunos, eles ficam sem saber quem é maior, quem é menor. Eu tenho aqui, tá? 10 centésimos, e aí leem aqui 1 décimo. E agora, hein? Como que eu vou saber? Primeiro vou comparar. Aqui é 0, aqui é 0. Tá tudo igual. Aí aqui vem 1 e aqui vem 1. Tá tudo igual. E aqui é 0, mas aqui não tem nada. Turma, iguala as casas. Nos números decimais, igualar a casa é colocar 0. Acrescenta o 0. E agora? Ficou diferente? Não, é a mesma coisa, ó, esse é igual a esse. Então, aqui eu chamo de igual, turminha. Acrescenta 0 quando você está com dúvida, se os números vão na comparação, você olha de um lado e de outro e está a mesma coisa. Aí fica faltando alguma coisa, acrescenta o 0, que você tem uma visibilidade melhor para saber se é maior ou menor. Turminha, nós vimos aqui a comparação de números decimais. Eu expliquei que você tem que olhar a parte inteira primeiro, depois a parte decimal, tá bom, turminha? E agora, eu trouxe uma atividade para nós vermos, para tirarmos as dúvidas, fazermos comparação. Vamos comigo? É uma historinha qualquer, tá? Imagine que nós vamos ter que formar um time de basquete. Time de basquete, basquetebol, precisa ser pessoas mais altas, mais altinhas, né? A professora tem 1,54 m, ela é baixinha, tá? Então, lógico que ela não teria como ser escolhida para ir para o time de basquete, não tem como, porque geralmente para ir para o time de basquete é de 1,80 m acima, tá? 1,80 m a pessoa já é até considerada baixinhos lá no time de basquete. E eu tenho aqui o Pedro, que ele tem 1,64 m, o Rafael 1,98 centímetros, o Eugênio 1,57 m, o Guilherme 1,93, o Bruno tem 2 metros e 1, o Ricardo 1,87 e tem o José de 1,76. Olhando aqui, turminha, preste atenção. Quem que você acha aqui que seria o mais alto da turma? Quem é o mais alto, turma? Lembra, primeiro eu olho a parte inteira. Só de eu olhar aqui, quem tem um número maior na parte inteira? Quem? O Bruno, turminha. O Bruno, ó, o Bruno tá com 2 metros. Eu acho que a professora ficava na cintura do Bruno.
E agora que eu descobri quem que é o mais alto dessa turminha, quem que é o mais baixinho, o menorzinho dessa turma? Vamos lá. 1, 1. Olhei essa parte. A parte inteira tá todo mundo com 1. Agora eu vou na parte decimal. Quem que é o menorzinho? Hein? Quem que é o menor? Vamos lá. Aqui tem 6, aqui é o 9, aqui é o 5, 9. Ó, esse aqui é o 0, mas olha, eu já eliminei o Bruno, porque o Bruno já é o maior, tá, turminha? Aí aqui é o 8, aqui é o 7. Então, desses aqui, quem que é o menor? O menor númerozinho eu encontro o 5. Então, o menor da turma é o Eugênio. Ele tem 1,57 m. Então, quem é? O Eugênio. Eu tenho aqui o Eugênio, turma. Então, veja só. Com esse exemplo aqui, eu estou trazendo para você verificar quem que é maior, quem é menor. Nós utilizamos isso aqui no dia a dia, para ver quem é maior, quem é menor. Depois do Eugênio, turma, quem é que seria o outro mais baixinho? Então, ó, eu já eliminei aqui o Eugênio, já tirei o Bruno, tá? Esse aqui era o maior e esse é o menor da turma. Depois do Eugênio, quem é o menor, turminha? Vamos lá de novo. Parte inteira, parte decimal. Eu tenho aqui o 7, aqui eu tenho o 8, aqui eu tenho o 9 e o 6. Então, após o Eugênio, quem é então? O Pedro. Ó, 6. Então, o Pedro, então, é o segundo mais baixinho. Pedro já nós eliminamos. Qual é o outro depois do Pedro, então? Depois do Pedro, eu tenho quem? O 7, o 8, o 9 e o 9. Então, aqui pego o 7. Quem é, então, turma? O José. Eliminamos o José. E depois, turma? Depois do José, quem que eu tenho? O 8, 9, 9. Quem que é o mais baixinho? Ricardo. Ricardo foi. Qual que é o próximo agora? Olha só. 1 inteiro, 9, 9. Tá até igual. Qual que é o outro número? O 3 ou o 8? O 3. Nós estamos pegando o menorzinho. Então, o próximo é o Guilherme. Então, por último aqui nós temos o Rafael, turminha. Rafael. Então, o que eu fiz? Eu descobri quem que é o mais alto, descobri quem é o mais baixo e fui colocando na ordem crescente do menorzinho para o maior. Lembra-se, crescente é do menor para o maior. Decrescente, maior para o menor. Turma, vamos recapitular comigo a nossa aulinha de hoje? O que nós vimos hoje? Nós vimos os números decimais, vimos como que eu transformo números decimais em fração. Foi isso que eu ensinei para vocês. Lembrei que se é um número depois da vírgula é por 10, 2 números depois da vírgula é por 100, 3 números depois da vírgula é por 1000. E depois nós aprendemos comparação. Nós trabalhamos como que eu comparo o número decimal, se ele é maior, se ele é menor, se ele é igual. E no final nós fizemos uma atividadezinha para você trabalhar isso, essa comparação. Turminha, eu espero que a nossa aula tenha ficado tranquila para você. É muito fácil e gostoso trabalhar com esse assunto. Eu espero você até a próxima aula. Mas antes disso, quero relembrar você, turminha. Relembro que você tem que pegar os blocos de atividades, estamos quase finalizando o ano letivo, então não esqueça de pegar o bloco de atividades, responder e devolver na sua escola. Ou entrar na plataforma Homeschool e fazer as atividades online. Tudo bem, turma? No mais, eu aguardo você. Até lá!